pessoal, mais uma vez nós estamos aqui diretamente do escritório do meu amado e querido Bispo Abenilson. Como sempre. Como sempre. Hoje o senhor está mais fly. Mais leve. Mais leve, mais leve. Mais à vontade. Mais à vontade. Mais light. Antes de mais nada, como sempre eu falo em todas as transmissões, eu peço para que você venha compartilhar essa transmissão. Inclusive, muitas pessoas ainda não estão sabendo do canal do nosso... Novamente nós estamos aqui. Obrigado, meu Deus. Bom, como eu estava dizendo, eu vou pedir para que você entra na internet, acesse o YouTube, e lá tem o canal do nosso professor. Lá eu vou chamar de professor. Bispo Abenilson. Mas lá você vai encontrar como Abenilson Silva, tá bom? Eu quero que você deixe a sua consideração, a sua pergunta, a sua dúvida. E você já viu o nome da nossa live, né? Nada além da verdade. O que você tiver de dúvida, independente do seu credo religioso, essa live é livre. Ela não tem assim de cunho especificamente cristão, não. Católico, espírita, budista, ateu, cético, todos podem participar. E hoje a nossa live é toda especial porque nós iremos falar sobre heresias. Só que você deve estar falando assim, pô, o que tem mais é heresia, né? Lá fora, em outra religião, adoração aos mortos, acender vela, fazer trabalho em cemitério. Não é essa heresia que eu estou falando. A heresia dentro da igreja cristã. Sabe aquele seu irmão que tem uma intimidade com aquele anjo? Que ele troca uma ideia com aquele anjo? É sobre isso que a gente vai falar. Sabe aquela coisa que só ele tem, que ele é especial, ele é o escolhido, ele é assim, digamos, ele está até do lado de Jesus? Aquele cara que dorme e é arrebatado e é levado ao terceiro céu e tem um encontro com Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E nada mais, nada menos que eu estou com o nosso evangelista querido Newton Neves, conferencista. Ele é especialista também nessa área de heresias. Doutor na Bíblia. Ele é um doutor, ele tem mestre, ele sabe o que ele vai falar aqui. O Bispo Abenilson eu não vou nem falar. E estamos também com o nosso... Giba Moreira, ele já está até aqui, dá uma olhada só o que ele tem na mão, olha aqui, ó. Hoje o chicote vai instalar, não tem boi para ninguém. Mas antes de mais nada, mais uma vez eu vou falar, eu sou Jonas Silva, também faço parte dessa congregação aqui da Assembleia de Deus, da Freguesia do Ó, sou jornalista, trabalho na mídia digital, enfim, também tenho meu canal na internet. Já fui, agora estou indo para as outras áreas aí, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Era amigo da Ana Hickman, do ainda sou. Mas eu vou deixar agora o Newton Neves se apresentar, falar um pouquinho dele e abordar levemente o que vai acontecer nessa live. Newton, se apresenta pra galera aí e obrigado por você estar aqui com a gente, cara. Amém. Boa noite, irmãos. Obrigado. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês que estão acompanhando essa live. Eu tenho certeza que essa live, ela que tem esse objetivo não apenas de expressar a palavra de Deus, mas também ela acaba diretamente entrando numa parte importante que é a evangelização. Porque eu creio que muitas pessoas, tanto aquelas que servem a Deus, tem uma igreja, tem um pastor, acaba criando algumas dúvidas, né, bispo? Em questão, muitas perguntas. E esse tema eu acho muito sugestivo, que as heresias dentro das igrejas, alguns assuntos que vão ser tratados aqui, eu creio que vão confrontar a muitas denominações que acabam aplicando alguns tipos de misticismo e usam isso como se fosse uma fórmula de atrair as pessoas. Então nós vamos expressar nossas opiniões aqui claramente, deixando claro que todas as nossas opiniões, elas dentro da Bíblia, né? De maneira nenhuma nós vamos lançar uma opinião humanista apenas que venha daquilo que eu acho, porque senão seria um achismo. Então nós vamos entrar nesse assunto, tantos outros também. Então convido você que está vendo essa live, compartilhe com outras pessoas, deixe as suas perguntas, as suas dúvidas acerca também desse assunto, que eu creio que vai esclarecer muitos vocês que estarão vendo essa live. Vamos lá, Newton, só dar uma introdução aí para o pessoal. O que seria heresia no seu sentido etimológico? Bom, a heresia, ela, no seu sentido etimológico, ela fala de uma falsa doutrina, um falso ensino, né? E uma coisa importante, bispo, também, né, que as pessoas precisam saber,
que toda heresia ela se fundamenta em algum versículo bíblico. Toda heresia, qualquer religião que nasceu ao longo da história, após o cristianismo, ou mesmo no período antes do cristianismo, ela sempre se baseia dentro de algum texto bíblico, né? Então muitas denominações que usam hoje objetos para se aplicar em cultos, em liturgias, elas sempre se fundamentam em algum texto bíblico, né? Então tem pessoas que vão fazer campanhas, colocam um determinado objeto e aplicam algum versículo para justificar que aquilo ali não está errado, porque até mesmo está na Bíblia. Então nós vamos falar justamente sobre isso, esses falsos ensinos que têm se criado ao longo do tempo e dentro da igreja. E é interessante que são versículos isolados. Justamente. Você pega versículos isolados e aplica aquilo como doutrina. É verdade. E um dos piores erros, irmãos, eu aprendi que o pior erro não é a mentira. Porque a mentira, ela só está apenas de um lado. É um fato que não é verdade. Então isso se torna mentira. Agora, o pior erro, bispo, é a questão de usar o que é o certo, o que é a verdade, e distorcer a verdade, fazendo com que seja uma mentira, que é o que se faz na heresia. É se apegar a um versículo bíblico, que é a palavra de Deus e a verdade, mas usar isso como uma meia-verdade. Então eu acho que o pior é isso aí. É quando se usa a Bíblia para se criar uma doutrina totalmente herege. E assim também outra coisa, Nilton, que eu percebo que essas heresias, ela começou a florescer e assim a expandir de uma forma assustadora, justamente no movimento neopentecostal. Também. Não esqueceram também, né, bispo, não cortando o seu pensamento, mas para que às vezes a gente lembra de algo para não esquecer, que praticamente o início das heresias, para quem não sabe, deixar bem claro, ela aconteceu depois ali do primeiro século da igreja. Então as heresias elas aconteceram lá para os anos 313, quando Constantino, devido à visão que ele teve, com aquela frase, né, in hoc signus vinci, px no latim era por esse sinal vencerás, né, px é a primeira e a última letra do nome Jesus no latim. E depois que Constantino ele teve essa visão, ele mandou inclusive no escudo dos soldados que deles que iam para a guerra colocar o sinal da cruz no escudo. Quando Constantino ele teve essa visão e aplicou isso para o seu reinado, inclusive ele aboliu a perseguição aos cristãos. E aquilo que aparentemente poderia ser benéfico para a igreja, porque a igreja não era mais perseguida, e dentro disso a igreja ela acabou sendo praticamente a religião oficial do Império Romano, e com o passar do tempo aquilo que seria bom se tornou ruim, porque com o passar dos anos a igreja começou a aderir à idolatria. Que aí começou a mariolatria, os ossos dos apóstolos entraram na igreja, inclusive a gente se vê hoje São Judas Tadeu, São Bartolomeu, São Pedro, devido a isso. Claro que isso se tange ao sentido da idolatria, mas começou com a idolatria e na Idade Média começou com a questão das indulgências. E o terrorismo também, né? Também. Olhavam o Deus como carrasco. Mas principalmente na Idade Média, a gente só está fazendo um contexto histórico para entrar na questão das heresias na igreja. Mas agora as heresias modernas. Modernas. É porque heresias contemporâneas. É que em 313 iniciou a abolição, a perseguição dos cristãos e deu início depois o período da idolatria dentro da igreja, que depois teve a difusão do cristianismo e do catolicismo, né? Mas a Idade Média é onde se surgiu principalmente a questão das heresias, né? As indulgências, aquela questão de orar e interceder pelos mortos, até mesmo o purgatório, tudo isso começou na Idade Média. E na história da igreja, a igreja, no início, a igreja primitiva, seguindo a doutrina dos apóstolos, aí lá na frente ocorre o quê? A igreja começa a ter uma mudança. Sim. Que justamente a igreja católica ela começa a aderir coisas... Que é a Idade Média. Isso, e aí entra essa questão herética. E foi importante também a reforma de Lutero, né? Lutero, que foi protestante, ele protestou contra as práticas do papado, tudo começou daí. Então, para os irmãos terem uma ideia, irmãos, que as heresias não surgiram hoje, né? Isso é algo antigo. Nós apenas vamos debater o que hoje tem dentro do cristianismo. E aí alguns dizem também que um dos grandes, nesse contexto neopentecostal, que ele também foi forte nessa questão da heresia, aquele grande homem que ele já faleceu, Kennedy Reagan. Já ouviu falar dele? Diz que ele, um grande pregador, mas ele... Apologeta, né? Kennedy Reagan. Ele foi ele que trouxe o pensamento positivo, ele que começou a aderir que doença, que só ficava doente quem estava debaixo de maldição. Começou a criar muitas... Aí quem reporta agora essa ideologia dele é R.R. Soares, aí começa a trazer alguns livros, colocar na biblioteca dele, dentro desse contexto. Então percebemos o quê? Que isso aí vai disseminando
dentro das igrejas. E o movimento neopentecostal ele é muito forte dentro dessa tese. É justamente que é chamado movimento neopentecostal, é novo. Aproveitando, bispo, mandar um abraço para o evangelista Simões Barbosa, que está mandando um abraço para o senhor, para nós. Também, Simões, Deus abençoe, obrigado por estar compartilhando conosco. Ele está sempre conosco. Muito obrigado. E o que o bispo falou é verdade, né? O neopentecostalismo no Brasil, eu creio que, na minha visão, ele começou a ganhar evidência nos anos 2000, na virada do século XX para o XXI, 2000, 2001. Tudo inicia em 1972. Sim, começou com essa área do 20, mas estourou no Brasil mesmo. No Brasil. Aí também Benny Hinn com aquela unção de derrubar as pessoas, sopro. Aí vem agora a unção do leão, aí começam a aparecer diversas unções. Sim. Mas, bispo, vocês me perdoem eu interrompê-los, mas eu tenho que fazer algumas considerações aqui. O Lindo Oliveira está com a gente, ela acabou de falar boa noite. Ok. Temos amigos que deveriam ver esse vídeo. Compartilha, aqui é uma mensagem do Facebook e tal. O Emerson Timóteo diz assim: existe um herege em cada um de nós. Mesmo no campo teológico existem assuntos que não são unânimes, e por não serem unânimes, considera-se heresia. Eu já não concordo. Eu já não vejo isso como heresia por não ser unânime. Eu acredito que dentro do próprio campo teológico existem assuntos que nós não temos uma conclusão. Porque isso tem coisas que só cabe a Deus. Seria um assunto, por exemplo, que eu acho que às vezes deixa as pessoas complexas, como que pode Deus usar uma pessoa que às vezes está na prática do pecado? São coisas que a gente não vai conseguir explicar. E a mente de Deus também, né? Porque também entra uma questão de não é porque não se tem uma conclusão que chega a ser uma heresia. Que isso aí, gente, é questão da inspiração. Deus usou uma jumenta para falar com o Balaão, então Deus usa. Até as pedras, se quiser falar. Existem muitos assuntos que nem a escatologia. Ninguém tem uma definição. Porque a escatologia... Sim, inclusive a escatologia, ela por ser um assunto mais complexo, não tem como. Elas são várias visões escatológicas, pré-tribulacionismo, mid, pós-tribulacionismo. A gente poderia um dia aqui a gente vai falar sobre isso também. Então, o evangelista Simões Barbosa também fala: paz do Senhor. Olha que legal. O grande amigo evangelista Newton. Que legal. Na consideração para você, Newton. Carlos Josué, isso é um bom conteúdo. Okay. Nem começamos, nem começamos, hein, Carlos? Nem começamos. Temos meia hora aí. O Inácio Michele disse: paz nobres. Amém. A paz do Senhor. Carlinhos, obrigado, viu, Carlinhos? Carlos Josué, obrigado. Olha, que legal. Então vocês vão mandando as considerações, a gente vai lendo aqui no decorrer da programação, né, bispo? Então vamos lá, vamos entrar no ponto. Então, Giba, qual é o primeiro ponto a ser discutido, Giba? Vai lá, Giba. Primeiro você se apresenta. Mostra a sua gravata vermelha. Fica bem perto que mostra a sua elegância. Mostra a sua elegância. Você lembra um pouco o Zaqueu? De estatura. Vamos lá. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. O primeiro tema a ser abordado aqui, tópico, porque o tema já é heresias. O uso de objeto nos cultos. Olha aí, vamos lá agora. O uso de objeto nos cultos. Agora, o uso de objeto nos cultos. Meu Deus. Os chamados aí fica a pergunta. Pontos de contato. A macumbinha santa. Aí fica a pergunta: é certo ou errado? Isso, são os a macumbinha santa. Vamos lá. E vem a pergunta: é certo ou errado? Errado. Errado. Não, mas peraí, bispo, como é errado? Porque a Bíblia em si ela já é o suficiente. Mas e a pedrinha? A pedrinha ungida? Não, errado. Os objetos inseridos dentro do culto, eles nada mais são do que práticas cultistas. Aí o que acontece? Eles trazem para você substituir, na realidade, o que é um ponto de contato, um exemplo, uma rosa, alguma coisa ungida. Vamos lá. Mas Jesus não é a rosa de Sarão? Não, vamos lá. Onde está escrito? Não, vamos lá. Aí o que acontece? Sabe o que ocorre aí, Newton? Aí esses pastores têm esses pontos de partida dentro de suas igrejas e quer falar mal do católico, quer falar mal do espírita, quer falar do mal bandista. Aí é como se diz o adágio: desce a lenha nas pessoas e a igreja dele está pior. Eu aprendo, para falar de alguém você tem que ser melhor. Isso, com certeza. Então, o que vai falar da igreja católica? Vira pra lá, Giba, vira pra cá assim, ó. Porque se o próprio Evangelho diz ali que Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai através de mim. Então não precisa de uma rosa ungida, do sal ungido, disso. Não, mas peraí. Eu já vejo assim, que esse contexto, eu sou simples e direto. É comércio. Comércio. Porque se eu vender rosa, eu ganho dinheiro. Se eu vender a toalha, eu ganho dinheiro. Mas não está vendendo a rosa, bispo. Lógico que eles vendem a rosa. É uma oferta. É uma oferta que dá. Não, lógico que está vendendo. Mas a rosa não está na Bíblia? Lá, eu sou a rosa de Sarão. Mas isso aí não
não há necessidade. No livro de Cântares? Mas a simbologia, agora, Cantares. a questão de objetos, ela é complicada por quê? Dentro da visão bíblica, né? Primeiro porque substitui a fé em Cristo para um intermediário que seria o objeto. Então eu já ouvi pastores falar que usam dessas ferramentas estrategicamente para que a pessoa ela tenha aquele compromisso de trazer aquela rosa ou aquele objeto que foi entregue. Então é onde acaba entrando um grande erro, porque ao invés de uma liderança ela ensinar as pessoas que a regra de fé é a Bíblia, é a fé em Cristo, está transmitindo a responsabilidade dele crer em Cristo para um objeto. Então quer dizer que a nossa parte de ter fé, de acreditar, ela acaba sendo cortada e sendo transferida para um objeto. Não, eu tenho que ir para a campanha porque eu tenho que trazer esse objeto, tem que levar, e eu não posso quebrar esse ritual. Acaba se tornando um ritual. Isso. E aí, principalmente quando os objetos fazem menção à Terra Santa. A Terra Santa. Agora me fala uma coisa, vira pra cá, Gilmar. O povo quer ver a sua cara linda. Do não sei o que da oliveira. Água ungida, a pessoa vende água ungida por R$1.000. A água de Israel. Irmãos, Peraí. deixar bem claro, antes de você falar, deixar bem claro. Só se iludem com isso pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento bíblico. Espera aí, eu vou pegar. Espera aí, mas tem uma bênção aqui, ó. Espera aí, pessoal, tem uma bênção aqui que eu já vi muito disso. Ó aqui, ó. Olha lá, olha o que o Lindo colocou. Olha parabéns. Qual a diferença de crer na Aparecida e crer na Rosa Ungida? É a mesma coisa. Mesma coisa. Idolatria. É a mesma coisa. O sabonete ungido. Gravata tá é a mesma ungida. coisa. Essa gravata de quem? Do Newton. Do Agora, Newton, tá pega abençoado, ela, tá? abençoada. Eu posso- Vamos ficar. Vamos, deixa eu passar. Vamos vender, peraí. vamos vender. Peraí. Um pedacinho da Vai vender um gravata, pedacinho. cada pedacinho R$100. Não é que isso aqui tá aqui, tem unção, isso aqui. Tem unção. Mas bispo, agora a gente tá brincando. Mas deixa eu lembrar de um episódio. Quem lembra de um grande líder que ele estava reformando a casa dele, construindo? As pessoas iam lá e pegavam o tijolo da casa dele. Entendeu? Não. E ele começou a vender o tijolo da casa, da construção. Sim. Vende o chapéu. Mas é exatamente por isso. As pessoas caem nessa porque as pessoas elas querem imediatismo. Então elas não querem terem que pagar o preço para alcançar algo. Porque não existe segredo para ser abençoado. Não existe. Verdade. É obediência à palavra. Quando você obedece à palavra, automaticamente você é alcançado por tudo que Deus tem para você. Então quando eu compro algo, quando eu me apego em algo, eu estou tirando a minha parte de ter que orar, de ter que buscar, de ter que aguardar em Deus, para aguardar o imediatismo. É exatamente o que essas igrejas trabalham, é no imediatismo. Porque as pessoas querem algo de imediato. Aí outra coisa, o sal ungido. Eu já vi pessoas que foi no monte, pegou aqueles gravetos do monte e fez um corredor de fogo. Para a pessoa passar ali e pisar, para receber avivamento. Gente, é demais. Não tem isso, não é de Deus. Isso não é de Deus. Existe. Não é de Deus. Não é de Deus. Por isso que eu falo, o nosso... A gente tem que fazer uma live, o que é de Deus e o que não é de Deus. O nosso programa não é de Deus, nada. O nosso programa Fica aqui, é Gilmar, você nada. não tá aparecendo. O nosso programa é nada além da verdade. Quem usa essas práticas estão negando a fé. Isso. Porque Jesus não está neste negócio. Mas, bispo, A Bíblia é suficiente. Verdade. É a palavra de Deus. Por isso que eu digo, diz o texto, Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e não o poder de Deus. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Pior é o povo que gosta de ficar no lugar desse. E o que é triste, Compra a vassoura ungida, senhor. compra a toalha eu tô com ungida. medo, eu vou Por quê? embora porque eu tô com Então, o que medo. o bispo fala e outra. É. É lamentável que o número de pessoas numa escola teológica diminui e o número de pessoas que seguem Essas essas igrejas práticas aumenta. aumenta. É lamentável, porque Tá. quando a gente fala em conhecimento da palavra e estudar, as pessoas negam se esforçar. Mas é conhecendo a palavra Olha, que você não vai ser enganado. outra coisa, Deixa- tem calma uma aí. pastora aí, uma apóstola, que ela tem um lugar. Sol. Isso, que tem um lugar, como você sabe? O pessoal vai lá no lugar Apóstola Sol dela, porque ele é a única. vai lá, é o sol, ela tem o ela sol. alugou um Ela tem sítio, uma uma fazenda. Ela tem uma... Pega o candelabro faca. ali, a pessoa revela pelo candelabro. Oh, meu Deus do céu! Aí, sem um candelabro, Vamos não tem, organizar. sem um candelabro não Calma, tem bispo. revelação, Calma, gente. bispo, calma, bispo. Deus. Calma, você tá... Eu sou apologista, eu defendo. Aí, assim aqui, Só um minutinho. a última live nossa, ele foi ameaçado por um xiita que ligou aqui.
Xiita ligou Obrigado, na live. eu vi, Quase mas bateu. foi. Tá na live. Olha, tá. Xiita. E fazendo a comparação dessa... Aí a Tomar Comeiri. Não, da igreja mesmo. Da igreja Não, foi o mesmo. líder aí que não gostou, Aí, porque pregamos. diante desse tema, ela fazendo essa revelação pro candelabro, qual a diferença entre aquele que está lá no viaduto do chá lendo a mão? Mesma Não, coisa. né? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos organizar. Você falou Porque eu que também, errado. tá todo mundo Eu aqui, errado cara. comprar, o líder reclamou, ligou. Não, foi, tá na live. Calma né? aí, gente, calma aí, Eu vou te gente. informar. Vamos colocar as coisas nos eixos aqui. Vamos colocar. Quem Tem mais é tema, quem é o entrevistador aqui? Quem Não, é? você, Vamos nós. Tem uns temas aí, vamos lá. Vamos lá. Não, eu quero bater primeiro nessa tecla aqui que o Lindo falou, ó. Meu Vamos fazer. Deus. Qual a diferença de crer na Aparecida e crer na rosa ungida, no lenço, no sabonete ungido, etc. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Responda, por gentileza, Bispo Abenilson. Boa noite, meu nobre, querido, amado lindo. É a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque acaba sendo idolatria. 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 É isso, E a evangelista. Bíblia abomina a idolatria. É aí não. Não é só isso, idolatria, evangelista. mas transferindo a fé para o objeto e não para Cristo. E é isso, Gilberto. Com certeza. Então é a mesma, Aonde muda está a o seu diferença. coração, Mas ali está o aonde, seu tesouro. aonde que esses líderes fazem isso sabendo o que vocês sabem? O que nós sabemos, que eu também sei. Sabe o que? Sabe o que eu Porque vejo? qual é o interesse A dele? ideia deles é uma questão estratégica Para prender a pessoa? E ganhar dinheiro. O misticismo? E ganhar dinheiro. Seria misticismo. É o comércio. O mais usado é falar, é um ponto de contato para desenvolver a sua fé. Mas Ô, Gilberto, precisa desse ponto de contato? Não precisa de outra coisa, é comércio. Com certeza. Eu quero ver esses pastores fazer essa campanha sem vender a rosa. E outra coisa, E não pessoal, vende a toalha, verdade. não vende a vassoura. Eu quero ver, não Pessoal, faz. Não faz. E outra Tem que vender a coisa, rosa, tem que vender a vassoura. O Giba falou uma coisa importante, eles usam isso como ponto de contato para a fé. Está escrito claramente em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir E a palavra. ouvir a palavra. Não existe outro método que gera fé se não for a palavra. Vou até Amém. tomar Amém. um chocolate aqui. Agora vamos lá. O porque Carlos eu não tô Josué certo. disse assim, ó. Evangelista Newton Neves, Rapaz. Bispo Abenilson Silva, nenhum minuto será perdido nesta live. Louvo a Deus pela vida de Rapaz. vocês, amigo. Graças Tá conectado, hein? É isso aí, Oh, mano. maravilha. É isso aí. O Inácio Michele disse, acho interessante quando Satanás disse para Jesus, se tu és filho de Deus, Transforma essa pedra em pães. transforme essa pedra em pães. Jesus jamais iria materializar aquilo que ele já é, pois ele mesmo é o pão da vida para o vivo que desce. Parabéns, pastor Inácio, parabéns. É isso aí, é o pastor Inácio. Paz do Senhor, que Deus abençoe, viu, meu querido? Deus abençoe você, pastor. E a nossa audiência, Agradecendo pela tua está presença. aumentando. Deus abençoe os internautas. Agora o Leonardo Santos Araújo disse assim, ó. Maurício Oliveira, Lidiane Oliveira, Joseph Souza, Bruno, acho que ele marcou as pessoas para participar. O pastor Maurício aí do Ministério Bíblico. Amém. Novo Tempo ali do Jardim. Então. Olha aí. Pastor Iná, aqui o pastor Inácio também falou sobre o pão da vida. E mais uma vez aqui, muitas pessoas querendo usar objetos para que o povo deposite sua fé em objetos. É isso? Isso aí eu falo. Aonde Jesus está nisso? Com certeza. A Bíblia diz a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus. Mas, bispo, o que eu já ouvi... Calma, meu lindo. A fé não vem para ouvir uma rosa, Não. pegar uma rosa, Obrigado, pegar a meu toalha, lindo. a vassoura. A fé é ouvir a palavra de E Deus. diante desses objetos, você coloca Jesus em E segundo mais pra cá, plano. Gilberto, você não tá aparecendo, né? Vamos ver. Pra quando Isso, vier a manifestação do povo, vermelho a tua cara pra eles te detonarem. Vamos passar para Ele é outro tema? esperto, ele é Vamos ver. esperto. Qual o próximo tema? Mas Vamos eu lá. tenho uma pergunta pra fazer pro senhor. Fala então, faça Que aí. nem, por exemplo, tem a campanha... Você gostou? Você Tem- gostou, né? Não, eu gosto. Fala aí. Pô, quando Ele isso- coloca fogo. Não, eu não gosto. Eu gosto de ver os palhaços sendo queimados dentro do circo, Vamos lá. pegando fogo. Vamos lá. Não tem a campanha do Vale do Sal? Meu Deus do céu. Tem a campanha do Vale do Sal. Tem, existe. Mas não é só lá, tem vários Vários lugares. lugares. Eu já vi campanha dos 7 elementos. Aí o senhor pergunta pra mim, Jonas, quais são os 7 elementos? Fala, quais são os 7 elementos? Enxofre, Oh, Jesus. arruda, Meu Deus. azeite, Meu Deus. sal grosso. O que mais tem, Gilberto? Giba? Daqui a pouco vai descer São 7 elementos. Daqui a pouco vai descer o guia, vai descer o espírito. Não, Vai descer o espírito.
Entendeu? Isso aí, por exemplo. Meu Deus. O povo está sendo levado a acreditar nessas coisas, do qual muitos deles pregam o seguinte: não, mas Jesus fez isso. Não. Jesus queria, por exemplo, Jesus não cuspiu no olho, fez um lodo, colocou Mas no olho do cara e entenda, foi lá e fez. é momento único aquilo na Bíblia. Então, gente. mas é isso que o povo tem que entender, bicho. Jesus deu A gente uma- entende, eu entendo. Eu estou sendo intermediário aqui, estou indo contra algumas coisas, porque às vezes o povo fica pensando, pô, por que pergunta? Por que não pergunta? Por que faz? Por que não faz? Por que diz? Por que aquilo? Então tá na hora de a gente responder. Nada além da verdade. Nada além da verdade. Então isso não é de Deus. Não é de Deus. Bíblia- É doutrina de homem ou do diabo? E aquela Doutrina campanha? de homens ou do diabo? Evangelista, é aquela Não, é a campanha. doutrina de Peraí, Cristo. peraí. Antes de falar, eu vou fazer. Paulo ele já foi. Eles usam, inclusive... Não, mas Paulo foi usado pelo Espírito para dizer a Timóteo que o Ó, Espírito por exemplo, expressamente aqui, diz ó, que nos últimos a rosa dias- ungida, a rosa ungida. Deus. Ó, a rosa ungida. Vamos Eu vou dar vender uma a rosa rosa. para você, uma para o senhor, uma para o evangelista e fala assim: obreiro, Põe em cima de tal lugar na consagra, sua casa. unge essa rosa aqui, você vai colocar na. Na Ó, tua presta casa, bem todo atenção, mal, né? presta bem atenção. Meu Que Deus. isso aqui já entra na programação neurolinguística, hein? Olha lá. Tô falando difícil, hein? Rapaz. O cara unge isso aqui e o pastor fala bem assim, ó, você vai colocar essa rosa em cima da tua geladeira. Se ela secar, tua casa tá carregada. Você vai ter que trazer. E não vai secar, gente. Como? Não vai Calma, bicho, secar. deixa eu terminar de falar. Meu Deixa eu Deus. Deixa eu terminar de falar. Aí, se a sua casa estiver carregada, você vai trazer Ó, essa filho da rosa e você vai começar uma campanha Filho de da 7 semanas. Nessas 7 semanas, você vai pegar um envelope e vai trazer uma oferta de 50 reais. Ó, o envelope, uma Uma oferta. oferta de 50 reais. Mas o mal, o diabo tá lá. O diabo está na casa. Porque a sua rosa. Mas você só traz se a rosa secar. Se não secar, Se não secar, você não precisa trazer. Ok. Ou seja, está carregado. Isso não é de Deus? Ah, ô Jonas, pela lógica, olhando pela natureza, se você cortar qualquer galho que você corte da sua... Rosa. não, do seu tronco. ela vai secar. Vai secar. É que nem- Independente, não vai ter é que nem- as vitaminas não é durabilidade, não tem necessárias, durabilidade. É que nem os antigos falaram, né? Que pra você cortava a batata, colocava na cabeça com leite. Se a batata ficasse preta, tirava a sua dor de cabeça. Mas acontece o seguinte, quando A você batata- corta, ela entra em contato com o oxigênio. O oxigênio vai Isso. proteger a batata. Então, vamos lá. Vamos pro próximo, vamos, senão vai ficar aqui até amanhã. Vamos lá. Deuses ou homens? Outro tema importante. Como assim, deuses homens? Pastores e líderes que são super poderosos. Agora eu vou orar mediante a minha fé. Você não precisa ter fé, porque através de mim, da minha fé, você vai ser curado. É semideuses na igreja. Isso. mas não Pastores, acontece isso. semideuses. Pra trás, Satanás. Mão pra lá, mão pra cá. Qual a igreja que você está? Só não tem demônio na igreja falar dele. em qual igreja que você está esses dias, vai ser um vídeo aí que... Só não tem O demônio. diabo acabou com todas as igrejas, menos que a que ele estava manifestado. Só não tem demônio na igreja dele. É aqueles que são os poderosos, que acaba sendo o super santo, poderoso. E ele diz que ele tem a revelação macro. Revela pelo nome, Revelação pela macro, identidade. o que seria, bispo? Uma revelação que ninguém tem. Nem o Jesus teve uma revelação dessa. É o carbono 14. Isso, aquele que tem aquela revelação que nem Jesus nunca teve, as revelações que ele tem. Revela pelo nome, pela identidade, CPF. Aí eu pergunto, o que vem depois dessa revelação? Revelou a identidade. Qual foi a edificação que a pessoa teve? Revelou o nome. E aí, meu querido? Através dessa revelação, qual foi o fruto que veio através dessa revelação? Então agora as pessoas estão indo numa igreja não para cultuar mais a Cristo, mas para cultuar o homem poderoso, o super vaso. Que é aquele... O que fala, você pode estar muito... Sabe aquele... Guina tomou 49 tiros de bazuca. Aquele azulzinho aquele do videogame lá. O Mario. Não, Mario, aquele outro lá, O Sonic. o Sonic. É o pastor Sonic. Ele é o poderoso. Ele vê demônio em Mas todo bispo, mundo. bispo, ele entrega bispo, conserto. bispo, mas bispo. e a vida dele? Pelo amor de Deus, você está falando...
o pessoal não vai gostar. Do quê? O que você tá falando? Então tem que falar, eu estou denunciando. Isso. Então o que acontece? E ele é um pastor, é um O Giba pastor. tá se escondendo porque ele não quer aparecer na mídia. Esse pastor, esse líder, não faz visita para a Você é malandro, membresia, você é malandro. não visita pessoas, Vem pra cá, vem não pra cá. visita pessoas que moram em Vamos trocar aqui, comunidades. vem você pra cá, o evangelista Vamos fica lá. na frente. Esse né, líder aí, da qual aí, agora sim. esse líder da qual estou falando não visita a membresia em lugares pobres ou em comunidade, vamos lá usar favela. Ele é um tipo de pessoa Como que não, bispo? Como não? Só gira vai perdoar. em torno dele. Peraí, como não? Ele pega o avião dele, ele vai lá pra Eles África. Ele cata o avião dele, tem o lugar dele lá. Tá tudo esperando. Ele vai lá fazer visita nas igrejas. Mas ele ganha tem a quanto? sede lá. Ele ganha muito dinheiro nessas viagens. Ok? Viagem de jato, não é uma pessoa. Eu não vejo esses super crentes ajudando pastores. Eu não vejo esses super crentes fazendo obra social, dando comida para quem tem fome, dando roupa para quem não tem. Eu não vejo esses grandes homens investindo literalmente na obra de Deus. Verdade. Tudo em meu reino, tudo em prol da minha vida. Eu tô com um monte de pergunta aqui. E ó. assim, ainda mais. Olha o tamanho que o evangelista mandou. Ele é o super Deus. Ele acaba sendo praticamente a quarta pessoa da Trindade. A quarta? A quarta pessoa, porque agora Não, mas apóstolo se- já não serve mais. mas Ele se quer nós- ser mais do que apóstolo. Mas se nós pararmos para analisar, estão humanizando Deus e divinizando o homem. Divinizando o homem. Isso Não, mesmo. Agora você fez uma Humanizando agora você deu uma colocação boa. Essa tese que você acabou de colocar agora, de humanizar Deus, eles acabam usando de estratégia para colocar medo no povo. Tipo assim, se você não pegar um envelope, ou você não vir fazer essa campanha, ou você não fizer esse negócio aqui, Deus ele vai ficar irado. E a ira de Deus vem sobre a sua vida. Aí ele fala, Deus, o que Deus está pensando de você? Aí ele chega ao ponto e ele fala assim, ó, Deus está pensando isso de você. Ou seja, ele começa a colocar qualidades humanas em Deus, sendo que não tem nada a ver com o que a Escritura Sagrada fala, e a divindade de Deus chega sendo reduzida a nada. Que nem, por exemplo, a questão que nós falamos da rosa ungida, do sal, da vassoura, da campanha não sei do que lá. Isso acaba tendo potencial. E a palavra de Deus, que ela é rica em ouvir a pregação, acaba sendo o que? Secundário. Aí a igreja, que nem por exemplo a nossa aqui, a do evangelista que nós pregamos, que a gente está em comunhão junto, acaba sendo o que? Herética para eles. Por quê? Porque não é levado a riqueza, Não tem isso. não é levado o carro importado, não é levado a cura do câncer. Então o que acontece? Eles usam uma técnica de coaching, muitas vezes dentro da igreja, que o povo está gostando de ver show. O povo quer saber o quê? De demônio manifestando lá, e o caramba, mas o evangelho puro e genuíno não está sendo colocado. Paulo, não, rapidinho, Giba. Paulo, antes que eu esqueça, Paulo ele fala isso para Timóteo, claramente a partir da primeira carta, capítulo 4, sobre esse assunto. Primeiro falando que o Espírito expressamente diz que haveria doutrinas de demônios e outra coisa. Bom, vamos ler. Homens Vamos ler. amantes De de si mesmo. Timóteo. 1 Timóteo 4. Primeiro E Timóteo também 4. Paulo também vai mostrar que existe duas situações parecidas. A primeira, o pregador que prega o que o povo quer, mas também o tipo de povo que escolhe o pregador que quer ouvir. Então também tem essa. Existem pessoas Que querem ser que elas só enganadas. elas querem aquilo que massageia o ego, elas querem algo que vai de encontro às suas emoções, às suas necessidades. E tem pessoas que só falam isso porque sabem que é o que muitos gostam de ouvir. E assim, Dentro disso que o Newton Neves falou, é até interessante, porque tem uma minoria que não é que ele gosta de ser enganado, é pelo medo. Por quê? Porque eles usam de argumentos tão articulados que ele leva a pessoa a se contestar. Ele é herege. olha aí. Ele é herege porque está contestando aquilo que o líder está falando. O texto aqui de 1 Timóteo 4, na linguagem de hoje, né? Muito O forte que fala aqui, Espírito ó. de Deus claramente diz: nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Olha isso, cara. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos,
Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom, e portanto nada deve ser rejeitado, que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Claro que Paulo aqui está falando sobre a doutrina do gnosticismo, né? Eles achavam que determinadas coisas era proibida comer, eles pregavam que era proibido o casamento, etc. Porque isso também tem hoje. Porque para eles, para o gnosticismo, a matéria era má. Então o homem casando e gerando filhos, ele estaria reproduzindo mal na humanidade. Então eles pregavam contra e Paulo está combatendo. Claro que isso ali cabe para o primeiro século pelo gnosticismo, mas também para os nossos dias de hoje, há várias doutrinas que tem lugar é que para você querer ser pastor, você não pode nem ter filho, você tem que fazer tudo mesmo. Antes de você ler, e essa questão desses pastores, super pastores, quarto da Trindade, qual é a ideologia deles? Pregação da teologia da prosperidade. Você não tem nada, você não tem nada, você está debaixo de maldição. Então, eles já querem ser poderosos e eles dizem que as pessoas que moram em casebre, casinha simples, não tem Deus, que andam de ônibus, não tem Deus. E esse pensamento não é só agora, né? O contexto histórico antigo dos hebreus, da população da época, inclusive até o período de Jó, eles acreditavam que a pobreza era sinônimo de maldição e riqueza de prosperidade, de bem-aventurança. No entanto, por isso que Deus permitiu Jó viver o pior estágio da sua vida pobre, para mostrar que esse pensamento humano está totalmente equivocado. Não é porque o indivíduo é pobre que é porque ele peca e está debaixo de maldição. E nem porque o outro é rico porque ele vive uma vida de santidade e agrada a Deus. Independente de pobreza ou riqueza, isso não altera. Isso aí não tem nada a ver relacionado à santidade ou ao pecado. Deixa eu dar uma consideração aqui rapidinho, porque está tendo muita coisa aqui e depois a gente não consegue ler. Eu quero agradecer mais uma vez ao Marcelo Assis, que ele marcou mais pessoas aqui para a nossa live. O Alex Anísio disse assim: eu amo vocês, amados. Isso e os cultos neopentecostais, que o senhor falou lá. O evangelista Simões Barbosa disse assim, falar em heresia, bispo, esses dias, eu vi um pastor dizendo que o povo ia passar nos passos, deve ser pastos, pastos verdejantes. Aí, ele pôs uma grama sintética no corredor da igreja. Eu, quando era pastor da Universal, ele fala, o bispo ensina que vocês precisam segurar o povo. Meu Deus! Com votos, e assim vocês põem medo no povo, dizendo que não tarde em cumprir. Mas graças a Deus, faz anos que saí dessa máfia, sem contar que virou uma empresa com metas a ser batidas. Aí, se o pastor não bate a meta, ele é mandado para uma igreja pequena ou fica de castigo. Meu Deus! É tipo... Isso é forte, hein? Olha aí. Pastor Maurício Oliveira, pai do seu pastor. Amém, pastor Maurício. Só Deus na causa. Alex Anísio disse assim. O Marcelo mais uma vez disse: falta de visão espiritual. Muitos deixam de crer no que é na Bíblia para crer no homem. É verdade. Aí aqui, só por Deus, bispo, forte demais. Aí o Maurício Oliveira, a paz, Maurício. Amém, meu querido. Paz do Senhor. Amém, Maurício. Paz do Senhor, meu querido. Então, diante disso tudo, eu até anotei aqui um trechinho do livro Super Crentes. Quem é o Paulo Romero? Não, para Paulo Romero. Cachorros geram cachorros, gatos geram gatos e Deus geram deuses. Então, o que eles falam dentro dessa teoria herética aí, que eles falam que nós somos deuses, que Deus geram deuses. Muitas dessas teorias também. Mas não está escrito na Bíblia, vós sois deuses? Não, ele fala Deus é um só. A própria palavra fala, só existe um. Essas teorias. Ali quando Deus com D minúsculo. Quando diz, mas não está um Deus com D minúsculo. Quando diz, quer dizer que vocês vão ter poder, vocês vão morar. Nesse sentido. Não que você é igual a mim. Não, peraí, agora o senhor explica para poder entender. Esse texto, quando se refere, vós sois deuses, porque todos os discípulos foi dado a eles poder de expulsar demônio, de ressuscitar mortos, de curas. Então, Jesus dizendo, a partir de agora vocês não serão pessoas naturais, vocês serão pessoas espirituais. Sim, vai receber poder, né, que ele disse, né?
Até o outro trecho aqui ele fala, você não tem um Deus dentro de você, você é um Deus. Aonde está isso? Aqui, no mesmo É um livro, é um Kenneth livro. Copeland. Do Ken? Do Super Crentes. Vamos passar para o próximo Também tema. essas questões aí de Próximo supercrente, tema. eles pegam muito de livros Paralelo, seculares que falam de autoajuda, né? Qual é o Qual que é próximo? o outro coisa aí, o Gilba Moreira? Gilba Moreira, a voz da verdade na nossa TV. Qual que é o Outro outro? tema polêmico, maldição hereditária. Maldição hereditária. Maldição hereditária, meu Deus do céu. Carlinhos, uma pergunta boa, meu amigo. Saudade de você, viu? Você sumiu. Vamos lá. Atos proféticos se enquadra perfeitamente. Perfeitamente. Eu sou totalmente contra. E existe vários desses, principalmente os atos proféticos, eles estão mais sujeitos a acontecer a pessoas que tendem a buscar a Deus em montes e dizem ter essas experiências com Deus, desce do monte com umas revelações que estão cá para nós extra bíblica. Deus mandou eu fazer isso antes de pregar, você tem que pular, você tem que dar 30 pulos, você tem que correr 3 vezes na igreja, porque depois disso vai... Gente, Isso aí não é isso aí não existe. Tem uma pergunta, professor. Isso aí não existe. Professor, tem uma pergunta, posso falar ou não? Pode, não, só para concluir o raciocínio, isso não existe. Não existe. Esse negócio, ato profético, vamos fazer isso, gente, não existe. O que é profético é a palavra. Acabou. A palavra é a própria... Resumindo, pregue a palavra e ponto final. A palavra é suficiente. Bispo, o canal do senhor tá bombando, a audiência tá boa, tal, vai rodar a internet, vai para vários lugares do mundo, mas muita gente não sabe o que é ato profético. Você pode explicar o que é o ato profético? São movimentos que às vezes a pessoa que está pregando, ela fala assim, em ato profético, eu vou orar pelo seu cartão de crédito agora e Deus vai abençoar você. Então pega o seu cartão e levanta para o alto o cartão de crédito. Isso. Vamos orar, é um ato profético. Seria a mesma coisa de que o pastor chegar e falar assim, você está desempregado, levanta a tua carteira profissional aí na igreja. Aí ele levanta a carteira profissional. Vai abrir agora. Eu vou orar que Isso. vai abrir uma porta para você de emprego. Isso aí. Isso seria um ato profético? Isso. E nessa questão, aí eu já não sei se assemelharia, porque está a carteira de trabalho, ela seria uma simbologia. Mas pode ser, e é bom evitar, porque dessas pequenas coisas se criam outras e vão criando outras. Né? Aí se traz peça de roupa para se ungir, aí se traz água para se ungir no culto, a pessoa traz a peça de roupa e põe na casa. Mas a peça de roupa não seria até bom como ponto de contato? Mas não tem sentido, porque assim, primeiro, que o nosso Deus ele é onisciente, ele é conhecedor de tudo. Eu não preciso trazer uma roupa para representar o meu irmão, o meu vizinho, o meu pai. Eu apenas pedindo oração através... Olha, ore pro fulano, Deus conhece quem é a pessoa. Quase que eu trago uma roupa pro bispo ungir pra mim aí. Então qual que é o tema aí que nós vamos falar? Então, esse que a gente está falando. Mas boa pergunta, Carlos. Atos proféticos, explica isso sobre atos proféticos. Você já viu também? Mediante, você dá 3 pulos, que esses 3 pulos vai representar 3 dias de vitória. Imagine se isso pegar, irmãos. Então daqui a pouco vai ter gente descendo o monte, falando que Deus revelou que antes dele pregar é pro irmão dar um soco na cara do outro. Então imagine que... Você dá 10 passos e representou 10 dias. Esse é o que mais tem. Atos proféticos. Quando se fala dessa maldição hereditária, ele está trazendo uma teoria Agora vamos lá, relacionista dentro da essa igreja. maldição hereditária já vem um outro movimento. Outra visão. Que eles trabalham o cura interior. Não há necessidade mais de só, não basta aceitar Cristo como Salvador. Você aceitou a Jesus, a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. No madeiro. Eu já ouvi falar. Aí o que acontece? Aí a pessoa tem que fazer a cura interior para quebrar a maldição hereditária. Aí a pessoa vai mentalizar ela no ventre da mãe. E aí a pessoa vai falar regressão, trabalha nisso. Vai regredir para quê? Para saber aonde foi que deu início a essa maldição. Mas aí agora isso é na igreja que tem. Na igreja. Lembra da sua mãe, igreja. Aí de repente a pessoa tem uma mágoa da mãe há muito tempo. Agora vamos lá, você vai lembrar agora um momento que você estava na sua mãe. Lembra a sala como estava? Lembra não sei o quê. Agora lembra, estou falando. Agora escolhe uma pessoa para ser a sua mãe agora. Aí a pessoa escolhe. Agora essa pessoa abraça ela, que você vai ser perdoado agora, e essa maldição vai ser quebrada. A maldição hereditária foi quebrada. Isso
Isso para quem aceitou Jesus. Para quem aceitou Jesus. Mas a Bíblia não Mas fala ele que tá todo invalidando. maldito é aquele que foi preso no madeiro. Mas o pessoal quer comentar. Tem uma outra passagem aqui que diz assim, ó. 2 Coríntios 5,17. É. 5,17. O que era Quem velho, está unido com Cristo Nova criatura é uma nova pessoa. Porque dentro dessa teoria que eles colocam, estaria invalidando, falando A cruz assim, da praticamente crucificação. que o sacrifício de Não Jesus vale na nada. cruz foi insuficiente. Se nós se Eu apegássemos estaria se nós se apegássemos a maldição hereditária, então Jesus tinha que ser maldito porque ele é descendente de reis de Judá que foram pecaminosos. da linhagem de Raabe, que era uma prostituta. Que nem o reverendo Mon disse que ele era o Jesus, que ele já faleceu. Que ele seria Jesus porque o que Jesus fez na cruz do Calvário ficou inacabado. Que ele que daria seguimento agora à obra. É igual o Henrique Cristo, né? O Ele Henrique Cristo, acabou o falecendo. meu pai. Então o que acontece? Essa questão de maldição hereditária é complicado. Complicado. Aí a pessoa aceita Cristo e ainda está debaixo. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, toda a maldição é quebrada. Pelo poder que há no nome de Jesus. O Jefferson Melo disse, segura aí, Giba, segura aí. Eu sei que você está com a língua coçando, mas segura aí. O Jefferson Melo diz assim, só mestres, Deus abençoe. Amém, Jefferson. O Wagner, cinegrafista, diz assim, pior é essa do Zap. Se você não compartilhar essa mensagem, não receberá a bênção. Meu Deus! Olha aí. Agora, virou corrente agora. Corrente. É corrente. Corrente. Misericórdia não. Independente, quando Deus abençoa, ou a pessoa enviando ou não, Deus vai abençoar. Não podemos invalidar a palavra de Deus e nem a palavra rema que vem da parte de Deus. Então, Não há como invalidar. Não há. Deus falou e está falado. então a terapia da maldição aí, como é que É, a maldição hereditária não é de Deus. não é de Deus. Que eu estou trazendo. Temos que aceitar Cristo. Essa maldição hereditária é como se fosse um karma. Segundo os reencarnacionistas aí, é um karma. É um karma, Você é. tá trazendo, E as você tá pessoas- trazendo seu passado de volta. Aí, Mas, bicho, agora me fala uma Aí coisa. a pessoa, Pode ter. aí a pessoa acredita, olha, você tem uma maldição hereditária, você tem que fazer uma campanha de cura interior. Bicho, mas pode ter uma Eu influência, acredito pode ter uma na cura. influência Ó, espiritual. Calma aí, existe a cura interior bíblica. Eu acredito Do na quê? cura interior bíblica, mas da forma que é Do que é pregado hoje, não. Não, pregado, existe não. a cura interior Mas, bíblica. bispo, pode ser que a pessoa não esteja liberta, mas ela está sofrendo alguma opressão de alguma força maligna. Rapidinho, Não tem uma seria isso pergunta, também? uma pergunta Olha lá, já tá importante da lá, Márcia. Ela fala do episódio de 2 Reis, capítulo 13, Um alto profeta. que é o episódio em que Eliseu, ele mandou, se não me engano, o rei Joás, não lembro, nós vamos ler agora, e ele deveria jogar várias quantidades de flecha apontando por uma direção. E ele fez poucas vezes e aquilo representaria o número de vitórias que ele obteria. E ela usou bem esse texto e ela pergunta, mas aquilo não é ato profético? Então vamos ler o texto para chegar à conclusão, para poder explicar melhor Agora, exatamente e isso. se for ver, foi naquele momento único. Só podemos usar essa questão também, Márcia, quando há 3 referências bíblicas que dá ênfase a esse texto. Para se criar uma doutrina, Não isso tem é como. regra de hermenêutica. Então a irmã não vai encontrar em outros textos bíblicos essa menção, é única. Então não tem como ser aplicado como doutrina. Usou um texto isolado, não tem como. Aqui, ó, rapidamente. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, a partir do versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco de flechas. E tomou um arco e flechas. E então disse ao rei de Israel: Põe-a sobre a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Atira. E atirou. E disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até o consumir. Disse mais: Toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: Fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Uma pergunta muito boa. A Márcia Robson é pastor Robson. Do pastor Robson. Pastor Robson. Uma pergunta muito boa, mas justamente que nem o bispo falou, não dá para você usar isso como, Não tem como. como uma base para você aplicar hoje como ato profético. Imagina a gente pegar flechas e trazer na igreja. Tem muita coisa na pauta aí, Giba? Tem. Muitas coisas? Próximo. Porque eu tenho umas coisas para Tem que perguntar o também. horário não vai Vamos rapidinho aqui. Vamos rápido. Senão ela já... Tem horas. Tem, ó, que horas Cadê são? o quatro? Falta 10 minutos mais. Só mais.
Tem 3 temas aqui. Pra acabar a rapidinho. live. Quarto, ser pobre é uma maldição? Não. Vamos lá, pessoal. Deixa eu deixar claro. Perante essas ideologias que são ministradas atualmente, através desses grandes líderes que eu mencionei anteriormente, dizendo que eles são praticamente semideuses, que eles são poderosos, e eles aderiram agora à teologia da prosperidade, no conceito deles, ser pobre é maldição. Agora, no conceito bíblico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia nunca disse nada sobre isso. Pelo contrário. Existem pessoas que ganham um salário mínimo e é muito mais feliz do que uma pessoa que é milionário. A prosperidade não consiste naquilo que você tem. A prosperidade bíblica consiste naquilo que você é. A Bíblia diz que se você obedecer e cumprir, as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti e te alcançarão. Isso sim é prosperidade bíblica. E a pessoa pode morar numa casa de madeira, ela vai comprar, ela vai pagar, ela vai ser feliz no casamento. Quando a Bíblia menciona a prosperidade, a Bíblia está dizendo: seja feliz em todas as áreas da sua vida. Agora, esse negócio que diz que a pessoa é pobre, é maldição, isso aí é contra a luz da Bíblia. Se fosse assim, Deus criou o rico e o pobre. Então, o ímpio não poderia ser próspero. Não poderia. Porque se é uma maldição... E a maior parte dos... A maior parte dos ricos é quem? Os ímpios. Jesus falou que quem tem Bem galardão... falado, isso aí foi candura. Quem tem... Foi candura. Jesus falou que quem tem... Jesus falou que quem tem galardão aqui lá não terá. Riqueza não é para todos. Inclusive a Bíblia é taxada de pessoas que foram ricas, serviram a Deus, porque não colocaram o seu coração no dinheiro, como também pessoas pobres e foram fez o exemplo, Lucas 16, do pobre, do mendigo Lázaro e do rico. Okay. Lázaro era mendigo, mas quando morreu foi pro seio de Abraão. Então, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar. Deixa porque tem muita coisa para falar. Tem que falar dos anjos, tem que falar do arrebatamento. Vamos lá. Bom, eu quero dar o agradecimento a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que participaram da nossa live. Nós temos outras coisas para fazer agora. Não deu para dar seguimento, mas a gente vai fazer uma próxima live. Ô Leandro, eu vou deixar para a próxima, cara, a gente vai responder para você essa consideração, tá bom? O Bispo, o Giba também vai entrar, a gente vai falando com vocês aí. Eu peço para que vocês novamente deixem um tema, que esse aí foi o pedido do internauta para nós falarmos sobre heresias. A gente ia falar sobre uma outra coisa, mas seguimos a pauta dos internautas. Mais uma vez eu peço para você entrar lá no YouTube, acessar o canal Pastor Abenilson Silva. Essa transmissão vai ficar na íntegra lá. A gente não está editando praticamente nada, está na íntegra. Vai lá, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá o joinha, dá o like, acessa o sininho da notificação para que quando baixar um vídeo você vai ser notificado, tá bom? Também tá lá na minha fanpage lá, na fanpage da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Freguesia do Ó. Aqui nós temos os cultos das terças-feiras às 19h30, às quintas-feiras às 19h30 também. Tem aos domingos, inclusive nessa quinta-feira tem uma reunião muito especial, eu convido você para participar aqui com a gente. Mais uma vez eu quero agradecer. Não esqueça de domingo, às 9 da manhã. Domingo, exatamente, domingo às 9 horas da manhã, já é pedaço nosso aqui, né? Eu quero agradecer mais uma vez, Bispo, pela presença, pela confiança. Valeu. O senhor notou, né, a audiência, hein? Hoje bombou. O senhor bombou, hein? Vai ter que dar seguimento. Vamos dar seguimento, pessoal. Vamos dar seguimento. Evangelista. Lembrando que essa live só foi uma introdução. Obrigado. Vem pra cá, Giba. O Giba, ele é ligeiro, sabe por quê? Porque ele joga a lenha na fogueira e se esconde. Para as pessoas não verem ele. Você que apaga o fogo. Vamos terminar aí. Calma aí, Bispo. Calma aí. A bênção sacerdotal. Aquela... O Jargão, vai lá. Vai lá. A Bíblia em nós e Deus acima de tudo. Nada a ver, pô. Não é isso, pelo amor de Deus.